Boa noite a todos. É uma honra e uma alegria estar aqui com vocês. Tantas pessoas conhecidas, amigos, queridos. Meu objetivo aqui hoje é a gente refletir sobre essas 3 palavrinhas. Como o Luiz disse, quando eu recebi o convite, essas 3 palavras ficaram aqui na minha mente, repetindo o tempo todo. Aí eu conversei e falei assim, tem que ser o tema da palestra. Então ele é esse tema e ele é baseado numa passagem do Evangelho de João, mais especificamente o capítulo 14, item 6, no qual Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Para mim, os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos do Evangelho são uma joia que todos nós vivemos procurando. Às vezes encontramos, às vezes não encontramos, às vezes não procuramos no lugar certo, às vezes não procuramos da maneira adequada, às vezes ficamos com preguiça de procurar. Permita-me contar uma historinha para facilitar o entendimento. É a história de um homem. Esse homem, ele tinha perdido uma joia, e essa joia era muito importante para ele. Ele precisava encontrá-la. Mas era noite, estava chuvoso, e ele decidiu seguir um caminho, e começou a procurar por aquela joia. Ele procurava, não encontrava, ele já estava cansado. Aí aparece um homem, que fala para ele: vejo que você está procurando alguma coisa, porque faz tempo que você está procurando. E o homem responde: sim, eu perdi uma joia, essa joia é muito importante para mim, eu não consigo encontrá-la. Aí essa pessoa fala: está bem, deixe-me te ajudar a procurá-la então. Mas foi aqui mesmo que você perdeu essa joia? E o homem responde: não foi aqui. Aí a pessoa pergunta: não? Mas se não foi aqui, por que é aqui que você está procurando? E o homem responde: é porque aqui tem uma luz, está mais fácil de procurar. Lá onde eu perdi está escuro, está muito difícil. É uma historinha simples, mas se a gente trouxer para o nosso dia a dia, muitas das vezes a gente se identifica com essa história. A gente sabe que precisa procurar algo em um lugar, mas a gente procura em outro. A gente sabe que precisa seguir um caminho, a gente sabe que precisa seguir o caminho do bem, o caminho da porta estreita, mas a gente ainda segue o caminho da porta larga, porque é mais fácil. Então esse é o objetivo dessa palestra de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o caminho. E quem me conhece sabe que eu gosto de trazer perguntas. Então são 2 perguntas para essa noite. A primeira é: qual o caminho que eu tenho seguido na minha vida? Qual o caminho que eu tenho seguido na minha vida? E a segunda pergunta para todos analisarem é: qual tem sido a minha verdade? Qual tem sido a minha verdade? Então vai ser baseado nessas 2 perguntas, para que cada um aí reflita e faça a sua própria resposta no final. Para me ajudar, boa parte da palestra vai ser baseada num texto que está nesse livro que se chama Contos e Apólogos, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo irmão X. Está no capítulo 2 especificamente, e conta a história de um candidato intelectual. É a história de um candidato que procura Jesus e ele queria ser seu discípulo. E Jesus o recebe amorosamente e começa a explicar para ele a luz que vem do Evangelho. Como que os seus ensinamentos iriam ajudar as pessoas a seguir o caminho de retribuir o mal com o bem, seguir o caminho do perdão, seguir o caminho da esperança. Só que esse candidato começa a fazer uma série de perguntas para Jesus. Eu vou ler algumas dessas perguntas, não vou ler todas, e eu vou destacar algumas para vocês. Então, olha a primeira pergunta que ele fez:
quem nos presidiará a organização? Jesus responde amorosamente: nosso Pai Celestial. Na hipótese de sermos perseguidos pelo Sinédrio em nossas atividades, como proceder? Olha o que Jesus responde: desculparemos a ignorância quantas vezes for preciso. Em que consistirá deste modo o salário do discípulo? Jesus responde: na alegria de praticar a bondade. Olha essa pergunta que é extremamente importante. Onde fica a voz imediata do comando? Responde Jesus: na consciência. Qual o objetivo fundamental será o nosso? Essa pergunta também é importante. Olha a resposta de Jesus, sem se irritar com tantas perguntas. Ele responde: o mundo regenerado, enobrecido e feliz. E outra pergunta extremamente importante: quanto tempo gastaremos? E Jesus responde: o tempo que for necessário. Os livros do apontamento estão prontos? Sim, responde Jesus. Quais são? As nossas vidas. E esse candidato continua fazendo uma série de perguntas, e Jesus já tinha percebido que ele só estava ali indagando, e não responde mais. Chega num momento esse candidato: mas mestre, você não vai mais responder às minhas perguntas? Jesus coloca amorosamente a mão no ombro deste candidato e fala: busca-me quando estiverdes disposto a cooperar. Busca-me quando estiverdes disposto a cooperar. Nós vamos analisar essa história sobre 2 pontos de vista. Primeiro, o ponto de vista de Jesus, e segundo, pelo ponto de vista desse candidato intelectual. Então vamos aqui por um instante olhar o ponto de vista de Jesus. Jesus amorosamente coloca a mão no ombro daquele candidato, né, e diz mais ou menos assim: meu irmão, eu sei que você ainda não encontrou a joia que existe dentro de você. Eu sei que você não acionou a sua vontade. Eu sei que você ainda não entendeu o esforço necessário para encontrar essa joia. Mas não tem problema. Eu vou esperar o tempo que for necessário. É mais ou menos assim que ele fala para esse candidato. E com certeza fala para todos nós, falou para todos nós e continua falando. Agora uma reflexão. Se Jesus veio nos ensinar o caminho do bem, por que será que a gente ainda não consegue seguir esse caminho do bem? A resposta é a mesma do que porque o sapo não lava o pé. É isso, eu tenho certeza que a maioria conhece a musiquinha. Então, completem a frase comigo. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Exatamente, não lava porque não quer. Claro que eu utilizei a metáfora dessa musiquinha. Mas a pergunta 909 do Livro dos Espíritos nos diz mais ou menos a mesma coisa. Os bons espíritos nos falam que nos falta vontade. Vontade. E eles vão além. Eles falam que são poucos aqueles que se esforçam para seguir o caminho do bem. E vão um pouquinho mais além. Eles falam que esse esforço é insignificante. A gente até pensa, poxa, assim, como assim? Parece que é tão difícil. Eles falam que é insignificante. É isso que eles falam. Então é para a gente refletir nessa análise do ponto de vista de Jesus. E agora, vamos olhar pelo ponto de vista desse candidato intelectual? Eu trouxe aqui 2 possibilidades para que ele tenha desistido e não tenha querido seguir Jesus, depois de fazer todas aquelas perguntas. Uma delas é
a gente vai falar um pouquinho sobre zona de conforto. Talvez aquele candidato achou, não, vai demorar, é muito difícil, eu não quero. E o segundo é um pouquinho sobre esse tempo que for necessário. Então vamos falar primeiro sobre essa zona de conforto. Porque isso é natural, todos nós somos apegados à zona de conforto. Nós temos dificuldade de sair da zona de conforto, porque temos medo do desconhecido, porque achamos que não somos capazes o suficiente, achamos que o outro é mais inteligente, que o outro nasceu em berço esplêndido, que eu nunca vou aprender, porque é muito difícil. E assim a gente vai dando as desculpas, porque o outro tem isso e eu não. E a gente fica preso à zona de conforto. Mas eu vou trazer uma informação aqui para vocês da ciência. Sabe o que a ciência veio comprovar? Que todos nós somos capazes. A ciência analisou o cérebro de Einstein. E sabe o que eles identificaram de diferente do cérebro de Einstein com o nosso? Nada. É o mesmo. Existe uma diferença. Einstein não era apegado a padrão. Ele utilizava os dois lados do cérebro, o direito e o esquerdo. Permitam-me trazer agora uma pesquisa, um experimento científico que foi feito por um cientista australiano chamado Alan Snyder. Era um cientista que ele tem esse costume de estudar a resolução de problemas. Então ele criou um experimento. Nesse experimento, os candidatos precisavam resolver uma equação matemática. Essa equação matemática ela estava incorreta e os candidatos precisavam resolvê-la. Como que era essa equação? Essa equação ela era montada com palitinhos de fósforo e ela era montada com algoritmos romanos. Então, vou dar um exemplo aqui para facilitar o entendimento. Imaginem a equação: 13 menos 4 igual a 11. 13 menos 4 igual a 11 está errado, certo? Então, vamos olhar só a segunda parte da equação. 11, em algoritmo romano, é x1. Se eu movimentar um único palitinho, tirar aquele palitinho depois do x e trazer ele para frente do x, vai ficar 1x. 1x em algoritmo romano é 9. Então, esse era o objetivo. O candidato tinha que mover um único palitinho de fósforo para resolver a equação. Então, a hora que move esse palitinho, fica certo. 13 menos 4 igual a 9. Então, esse foi o experimento. O que acontecia? As pessoas... Essa equação que eu falei aqui é só título de teste, mas aí o Alan Snyder criou várias equações. A primeira vez que o candidato ia resolver a equação, ele demorava de 4 a 5 minutos. A segunda vez também, 4 a 5 minutos, a segunda equação. Quando chegava na terceira equação, ele já reduzia o tempo para 3 minutos. Na quarta equação, também eram 3 minutos, na quinta. Quando chegava na sexta equação, o candidato demorava só 1 minuto para resolver a equação. O que significa isso? O nosso cérebro, o lado esquerdo do cérebro, criou um padrão e identificou a maneira de resolver essa equação. E aí, criou o hábito, ficou mais fácil. Só que o Alan Snyder, ele sabia disso. Então, os candidatos foram resolvendo as equações até chegar na 26ª equação. Na 26ª equação, ele propositadamente alterou um pouquinho ali a estrutura daquela equação, a ponto de, se o candidato continuasse seguindo aquele mesmo padrão, ele não conseguiria resolver. E foi exatamente o que aconteceu. Nenhum candidato conseguiu resolver aquela equação. Todos desistiram. E aí, Alan Snyder, como ele era um estudioso, ele desenvolveu um capacete. E ele colocou esse capacete nessas pessoas. Como que ele desenvolveu um capacete? Ele estudava muito as pessoas que têm autismo. E ele identificou que as pessoas que têm autismo utilizam muito mais o lado direito do cérebro.
Então, ele colocou esse capacete nessas pessoas que estavam fazendo o experimento. Esse capacete tinha o objetivo de desconectar o lobo frontal esquerdo. Quando ele fazia isso, o que acabava acontecendo? A pessoa se desapegava do padrão. Se desapegava do padrão, ela tinha que usar o lado direito. Utilizando o lado direito, que é o lado da criatividade, da intuição, adivinha o que aconteceu? Todas as pessoas resolveram a 27ª equação. Por que eu estou falando isso? O que a ciência vem comprovar? Que se nós passarmos a utilizar os dois lados do cérebro, nós vamos desenvolver criatividade e intuição, vamos desenvolver capacidade de resolução de problemas. Vamos nos desconectar deste padrão. Isso que Alan Snyder veio ensinar. Talvez vocês me perguntem, mas Andréia, o que eu faço para desenvolver cada vez mais o lado direito, para utilizar o lado direito? Tenho certeza que a maioria já escutou sobre isso. A primeira maneira da gente trabalhar mais o lado direito, se desconectar do lado esquerdo, que é o lado da lógica, da razão, e se conectar do lado direito, a primeira delas é exercício físico. Toda vez que a gente faz exercício físico, a gente se desconecta do lado esquerdo do cérebro. Existem outras maneiras. Uma outra maneira é através da música. Então, como o Felipe acabou de fazer o convite, venham cantar com a gente. Toda vez que você trabalha a música, trabalha o canto, você está estimulando o lado direito do cérebro. Outra maneira de estimular é através da meditação. Né, Anete? Quinta-feira à noite, sábado de manhã, a casa oferece meditação. Outra maneira, dança, pintura. Toda vez que você se dispõe a sair da sua zona de conforto e aprender uma língua nova, aprender algo novo, você está estimulando o seu lado direito, você está estimulando intuição, criatividade. Então, o que esse exercício veio mostrar para a gente, a ciência, que todos nós temos capacidade de utilizar esses dois lados, de resolver problemas, de sairmos dessa zona de conforto. Mas se vocês pensam que eu vou ficar aqui só na teoria, não. Eu vou fazer um exercício aqui e vou convidar todos vocês para me acompanharem nesse exercício. Olha eu caindo aqui, né, Fê? Vou convidar vocês. Então, vamos lá, me acompanhem. Vou pedir para vocês cruzarem as mãos do que a gente chama, da sua maneira natural, do modo habitual. Cruzem os dedos e prestem atenção qual que é o dedo que está por cima. Tá? No meu caso, eu sou uma pessoa destra, meu dedão direito está por cima. Cruzaram? Tá bom. Então, agora descruzem e cruzem invertendo os dedos. A gente chama disso de modo não habitual. Tá? Então, agora no meu caso, o dedão esquerdo está por cima. Cruzaram? Eu não sei vocês, mas para mim dá uma sensação esquisita, um desconforto, um desespero para soltar essa mão, porque está desconfortável. Não está? Tá bom, então vamos. Solta e volta de novo para o modo habitual. Ai, que gostoso, né? Voltar para a zona de conforto. Não deu um alívio? É assim. Mas agora me acompanhem. A gente vai fazer o mesmo exercício novamente. A gente vai cruzar os dedos, descruza, cruza no modo não habitual, abre, fecha no modo habitual. Faça isso, cruzando e descruzando as mãos do modo habitual para o modo não habitual. Vai invertendo o cruzar dos dedos várias vezes. Pronto. Já fizemos umas 6, 7 vezes. E aí? Para mim passou desconforto. Para vocês passou também o desconforto de estar no modo não habitual? Por quê? Porque o nosso cérebro encontrou a maneira de fazer isso. Tá? Isso é que prova a ciência, que nós somos capazes. Esse é o nosso processo. Às vezes a gente vai tentar fazer alguma coisa, a gente quer seguir aquele caminho do bem, mas é um modo não habitual. Não, mas é difícil, não quero, vou ficar aqui na minha zona de conforto. Então, talvez essa tenha sido a sensação daquele candidato, por isso que ele desistiu. Mas o que eu estou trazendo aqui para vocês é que, sim, lembra que eu falei da pergunta 909? Com o quê? Com esforço e com vontade. Se a gente fizer, a gente vai perceber que a gente consegue. Falei dessa opção, né, da zona de conforto, mas eu falei também que tinha uma segunda opção em relação ao candidato intelectual. A segunda
é relacionado ao tempo que for necessário. Talvez aquele candidato não gostou da resposta de Jesus, dizendo que ia levar o tempo que for necessário. Talvez ele fosse alguém que queria algo a curto, médio prazo. Quantos de nós somos assim? Queremos algo de maneira imediata. Nos cobramos para a nossa transformação de hoje para amanhã de maneira imediata. E o que Jesus veio ensinar é que existe um tempo para isso. Isso está aqui, neste livro, Obras Póstumas. Se a gente abrir o capítulo 13 do livro Obras Póstumas, tem um capítulo chamado A Estrada da Vida. E esse livro nos ajuda a lembrar que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Esse livro, esse texto, nos ajuda a lembrar que estamos encarnados em curtos períodos de tempo. Por que são curtos períodos de tempo? Para que em cada encarnação a gente vá desenvolvendo aptidões. Esse é o objetivo que o Jesus falou. Não vai ser da noite para o dia que vai acontecer toda essa transformação, todo ensinamento. Vai levar um tempo. Esse caminho que Jesus nos trouxe é um caminho longo. É um caminho que cada um vai percorrer e cada um vai levar o seu tempo. Mas é importante caminhar, entender que é um processo. Esse é o objetivo. Então eu trouxe essas análises. Mas qual é o convite que eu quero fazer essa noite? O convite está relacionado a uma frase de Paulo para Éfesos. Uma frase que foi extremamente importante na época, mas que ainda é muito importante para os dias de hoje. A frase é: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. O que é desperta, tu que dormes? Desperta o seu olhar para o caminho do bem. Desperta a consciência de que você tem capacidade, de que você consegue realizar este caminho, seguir esse caminho. Você é capaz. Desperta para isso. Levanta-te dentre os mortos não fique preso a essa zona de conforto. Não fique preso à ilusão de achar que não consegue fazer nada de útil. Compreenda que com esforço, e se você acionar a sua vontade, sim, você consegue. O Cristo te iluminará você vai começar a colher o bem que você está plantando. Então esse é o convite do despertar. E por que é importante esse despertar? Por que é importante a gente falar sobre o assunto do despertar quando a gente está falando sobre caminho, verdade e vida? Essa frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu comentei com vocês que ela está no capítulo 14, mais especificamente no item 6. Mas esse capítulo 14, dos itens 1 ao item 5, é quando Jesus começa a falar aos discípulos: não se turbem o vosso coração, há muitas moradas na casa do meu Pai. Que é exatamente o capítulo que vem falar sobre as transições planetárias. É o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos que temos esse processo de transição planetária, de mundo de prova e expiação para mundo de regeneração. Sabemos que estamos nesse momento. Então, por isso, o convite para o despertar. Por quê? O que vai definir quem vai ajudar ou quem vai ficar no mundo regenerado? São as suas escolhas, é a sua capacidade, o seu conhecimento moral. É isso que vai ser definido. Não é pela inteligência, mas é pela sua capacidade de realizar coisas boas, de realizar o bem. Para me ajudar a falar sobre isso,
Aqui no capítulo da Gênesis, tem um texto que nos fala, lá no capítulo 18, que nos fala exatamente isso. Os tempos são chegados. Os tempos são chegados. E olha o que a espiritualidade nos traz. O imenso progresso intelectual realizado até o presente momento constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Mas esse progresso sozinho é impotente para regenerá-la. Enquanto o orgulho e o egoísmo dominarem o homem, ele utilizará sua inteligência, os seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e os seus interesses pessoais. Então ele deixa claro que sim, o progresso intelectual é importante, mas ele sozinho não é suficiente para a regeneração. Porque o progresso intelectual, as pessoas podem utilizar orgulho e egoísmo realizando coisas somente para si. Eles deixam claro, somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, pois ela coloca um freio nas más paixões. É por esse progresso moral que vai definir essa nossa mudança, esse momento que nós estamos de migração, de mundo de prova e expiação e mundo de regeneração. E olha o que eles falam um pouquinho mais, extremamente importante. Semelhante estado de coisas pressupõe uma mudança radical no que diz respeito aos sentimentos das massas. Semelhante estado de coisas pressupõe uma mudança radical. Ou seja, não é pelo conhecimento, pelo lado intelectual, mas sim pela moral. O que significa isso? Significa eu ter conhecimento de quão orgulhoso e egoísta eu sou. Eu preciso me esforçar para transformar esse orgulho, esse egoísmo, em humildade e caridade. É isso que ele está falando aqui para a gente. Precisa ser realizado uma mudança radical nos sentimentos. Então, se eu tenho sentimento de orgulho e egoísmo, eu preciso começar a me esforçar para realizar essa transformação. E como que eu vou saber se eu sou orgulhosa ou não? Que tal a gente fazer mais um exercício aqui que se chama orgulhômetro? Eu vou fazer algumas perguntas. Vocês não precisam responder em voz alta, cada um vai responder para si essas perguntas. De 0 a 10, a hora que eu fizer a pergunta, vocês vão responder o quanto vocês se identificam com essa pergunta. Tudo bem? Então vai lá a primeira pergunta. Quando você conversa com as pessoas, você está realmente ouvindo? Quando você conversa com as pessoas, você está realmente ouvindo? Você é daquela pessoa que quando está ali numa conversa, está ali só presencialmente e está só que a gente fala de escutando? Porque você não está prestando atenção no que a outra pessoa fala. Você já tem ideias pré-concebidas e você só está esperando o momento para falar a sua ideia. Agora, se você é daquela pessoa que está ali, ouve pacientemente, compreende, então isso não é orgulho. Mas se você só escuta, isto é orgulho. Segunda pergunta. Qual é a sua capacidade de culpar o outro e a sua incapacidade de reconhecer a sua responsabilidade num conflito? O quanto você culpa o outro quando você tem um conflito? Porque todas as relações têm conflitos. Você é daquele que aponta, não porque fulano fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, fez aquele outro, fez aquele outro, fez aquele outro. Você só fica apontando o dedo. Esquece que tem 3 dedos apontando para você. Se você é o que aponta o dedo, isso é orgulho. Agora, se você é daquele que compreende que existe, em todo conflito existe uma responsabilidade dividida, que você está aberto ali para entender aquele conflito, aí não é orgulho. Mas se você é o que aponta o dedo, é orgulho. Terceira pergunta.
capacidade de receber uma crítica sem ficar profundamente irritado. Essa é difícil, né? Quando a gente recebe uma crítica, a irritação vem em primeiro lugar. Se isso acontece, isso é orgulho, quando a gente se irrita. Se a gente não tem ainda esse discernimento de compreender que às vezes aquela crítica, aquele feedback é algo importante, que de repente estava na nossa inconsciência, mas agora a gente está trazendo para a consciência e é algo que é importante a gente trabalhar e entender. Se você tem essa capacidade, não é orgulho, mas se você se irrita imediatamente, isso é orgulho. Quarta e última pergunta. Você se irrita e reclama facilmente? A gente falou bastante do reclama. As outras palestras que tiveram aqui, a gente fala muito sobre o reclamar. Você é daquele que se identifica com a historinha do Haroldo, que quando ele foi ali, alguém no trânsito buzinou para ele, ele queria abaixar o vidro para xingar, e o filho dele falou: pai, mas e se ele for uma pessoa que assiste a palestra? Aí o Haroldo falou assim: você tem razão, melhor não xingar. Se a gente tem vontade de abaixar o vidro e xingar, isso é orgulho. Então são 4 perguntas extremamente importantes. Para a gente fazer o quê? Para entender o orgulho que existe ainda dentro de nós. É esse orgulho que precisa ser transformado. A gente acha que não consegue. Meu objetivo aqui hoje é mostrar que sim, a gente consegue. Com esforço, com vontade, a gente consegue. Vou trazer uma historinha aqui só para exemplificar. A história entre um navio americano e autoridades canadenses. É uma história verídica. O navio americano falou para o canadense: favor alterar o seu curso 15 graus ao norte para evitar colisão. O canadense responde: não, favor alterar o seu curso 15 graus ao sul. O capitão do navio americano falou: eu vou repetir, peço que vocês mudem 15 graus, mudem a sua rota 15 graus ao norte. O canadense respondeu: não, muda você. O capitão americano berrou no rádio: aqui é o US Lincoln, segundo maior navio da frota americana. Estamos acompanhados de 3 regatas. Eu exijo que você mude o seu curso 15 graus ao norte, senão tomaremos contramedidas. Sabe o que o canadense respondeu? Aqui é um farol, câmbio. O capitão americano, será que ele realmente escutou? Quando o canadense falou que ele estava recomendando para que ele mudasse? Será que ele se irritou? Será que ele não gostou de receber esse feedback que ele tinha que mudar? Era ele que tinha que mudar? Ficou irritado. É uma pequena historinha, verídica. Mas é assim, às vezes a gente se conecta com essa história. Quantas situações do nosso dia a dia, alguém fala alguma coisa, eu não ouvi, eu só escutei metade da história, aí eu já comecei a retrucar, e a hora que a gente percebe, nossa, que confusão que eu gerei, porque eu simplesmente não escutei, porque eu me irritei. O objetivo dessa história e desse convite, de novo, o texto está falando, é necessário uma mudança radical de sentimentos. Uma mudança de orgulho e egoísmo em humildade e caridade. E pode surgir aqui a pergunta: Andréia, então como que eu vou fazer isso? Como que eu vou trabalhar para reduzir esse orgulho? A resposta é a seguinte: é através da abnegação. A abnegação.
Vou dar 2 exemplos de abnegação. Doe o seu tempo quando você acha que não tem tempo para doar. Isto é abnegação. Doe o seu tempo quando você acha que não tem tempo. Você sim vai ter que abrir mão de alguma coisa, abnegar. É isso que é o convite. Um segundo exemplo. Tenha paciência quando você acha que não tem paciência. Tenha paciência quando você acha que não tem. Porque quando você doa aquilo que você acha que você não tem, é aí que você vai descobrir essa joia que existe dentro de você. Quando você gera paciência, ou quando você vai tentar ter essa paciência que você acha que não tem, é o mesmo exercíciozinho que eu fiz aqui da mão. Ai, eu não tenho paciência. Gera desconforto, eu não tenho paciência. Mas é como a gente acabou de fazer o exercício, com um pouquinho de esforço e vontade, se você tentar, você vai perceber que você consegue sim encontrar essa paciência. A mesma coisa, a abnegação em relação ao tempo. Ah, não tenho tempo. Tenta. A primeira vez que você faz parece desconforto. Ah, não tenho. Mas tenta. Esse é o convite. Esse é o convite do esforço, da vontade. Que se eu me esforçar, eu consigo seguir esse caminho do bem. Porque é fazendo isso que você vai realmente encontrar essa joia que está aqui dentro de você. Você vai encontrar potencialidades que estão dentro de você. Nós estamos falando que hoje é o dia de São Francisco. E eu até coloquei no meu Facebook, tem uma frase dele linda, ele fala: faça primeiro o que é necessário, depois faça o que é importante. E quando você menos perceber, você estará fazendo o impossível. Essa frase é de São Francisco de Assis. Então a gente sim tem que começar fazendo aos poucos, abnegação, tentando doar um tempo que eu acho que eu não tenho, tentando ser paciente, e aí eu vou perceber essas potencialidades, que sim eu consigo, que eu tenho essa capacidade, que eu tenho essas potencialidades dentro de mim. E sabem o que é isso? É encontrar o caminho do amor que existe dentro de você. É aí que você vai encontrar esse amor. É através desse processo. E como a gente está falando de amor, o que é amor? A gente está falando de caridade e humildade. Então, a abnegação, ela é irmã da caridade. O convite que o Espiritismo faz é esse: fora da caridade não há salvação. Vocês entendem agora essa frase? Fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é a irmã da abnegação. É eu fazendo esses pequenos esforços, eu vou percebendo que sim, eu consigo ser paciente quando eu achava que não conseguia. Eu consigo doar um pouquinho do tempo. Eu consigo trabalhar a caridade. Trazendo aqui uma história. Chico conta uma história sobre caridade. Ele conta que uma vez ele recebeu uma psicografia de uma criança de 12 anos de idade. Essa criança escreve nessa psicografia que a morte dela havia sido útil, pois, através do desencarne, o pai encontrou o Espiritismo e passou a ajudar crianças, passou ali a atender crianças necessitadas. O filho escreve nessa carta para que o pai continuasse esse trabalho de caridade com as crianças. E fala o seguinte, que em cada olhar, em cada sorriso que ele visse, era o olhar e o sorriso do filho dele. Que era para que ele sentisse o filho dele nesse olhar. E ele incentivava então o pai a continuar. E essa criança de 12 anos de idade vai além. Ela conta uma parábolazinha de um fazendeiro. Um fazendeiro que estava ali no seu plantio, na sua fazenda. Ele precisava fazer com que uma vaquinha e o seu bezerrinho atravessassem o rio. E aquela vaquinha não queria de jeito nenhum atravessar o rio. Ele tentou empurrar, tentou fazer de tudo, e aquela vaquinha não queria sair da zona de conforto dela.
Ela tinha medo, achava que ela não ia conseguir. Aquele fazendeiro teve uma ideia. Ele pegou o bezerrinho no colo e atravessou o rio. E chegou à outra margem do rio. O que a vaquinha fez? Foi atrás, ela atravessou o rio para que ela pudesse ficar novamente junto ao bezerrinho. É uma historinha, uma parábola. Mas, às vezes, na nossa vida, às vezes a gente precisa de situações assim que vêm nos impulsionar para sairmos da zona de conforto e mostrar que somos capazes de realizar a caridade. No caso desse pai, ele precisou que o filho desencarnasse para que ele aí fosse atrás do espiritismo e compreendesse a caridade, quanto isso foi importante para o seu processo de transformação, o quanto isso foi importante para o despertar dele. Então, isso são situações que podem acontecer. Claro que você pode me perguntar sobre caridade. Como que eu vou praticar caridade? Tem uma historinha, outra historinha, eu gosto de histórias, vocês vão perceber. Vocês já devem ter visto um videozinho que passa aí pelo WhatsApp ou está no Facebook. É a história de um homem que está no elevador, ele está com a mão dentro do bolso, ele não tira a mão dentro do bolso. Ele entra no elevador, ele vê uma pessoa chegando para entrar no elevador, ele não tira a mão de dentro do bolso. Ele sai na rua, ele vê a menininha perdendo o balãozinho, ele olha para o balão, mas ele não tira a mão de dentro do bolso. Ele passa na frente do supermercado, tem um moço perdendo o carrinho passa, ele não tira a mão do bolso. Até que ele chega numa esquina, e aí vem uma senhorinha que gruda no braço dele pedindo ajuda para atravessar a rua. E ele vai devagar atravessando a rua e ele vai percebendo que, como ela está andando lentamente, não vai dar tempo de atravessar a rua, o farol vai abrir antes. E ele começa a ficar preocupado, ele olha para a velhinha, olha para o farol e começa a olhar para o lado direito, vendo que o carro estava vindo. Aquele carro vai se aproximando, até que ele tira a mão para falar para o carro parar. E aí o carro para e ele termina de atravessar a rua com aquela senhorinha. Ela dá um beijo na testa dele, mas aí ele começa a olhar para a mão dele. E ele percebe que ele poderia ser útil. E aí a historinha no dia seguinte volta. Ele está ali no elevador, já sem a mão, no bolso. Vem uma pessoa para entrar no elevador, ele segura a porta do elevador para a pessoa entrar. Ele está na rua, a menininha perde o balão, ele segura a mão para ajudar a menininha. O carrinho está vindo do supermercado, ele usa a mão para ajudar aquela pessoa. Então são pequenas atitudes. Aquele foi o despertar para ele. E ele percebeu o quê? O bem que faz fazer o bem. Eu não falei que é desperta tu que dormes e o Cristo te iluminará? Você vai perceber o bem que te faz de fazer o bem. Você pode questionar, mas como que eu vou fazer a caridade? No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem do Espírito protetor que fala isso. Muitos me perguntam como fazer a caridade se eu não tenho nada. E ali ele explica, você pode fazer a caridade por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, através de uma oração. Faz uma oração para alguém que você conhece que está necessitando de uma oração. É um pensamento. Por palavras, leve palavras positivas, de incentivo. Por ações, dê um sorriso. Esteja ali presente ouvindo se alguém precisa de você para desabafar ou para falar alguma coisa. Em todas as situações do nosso dia a dia, a gente pode sim praticar essas pequenas ações de pensamentos, palavras e ações de praticar a caridade. E esse Espírito protetor fala que todos nós ganhamos uma sentinela de vida divina chamada consciência. Então é a nossa consciência que nos ajuda a saber se eu estou seguindo o caminho do bem ou se eu não estou seguindo. Aprendi com a Malu o BIP, né, Malu? Benevolência, indulgência e perdão. Ele vai bipar. Fui benevolente, fui indulgente, perdoei? Não, sua consciência vai bipar. E é aí que você vai perceber, poxa, essa aqui que está doendo, vou tentar ser benevolente, indulgente e perdoar.
Esse é o convite que Jesus trouxe nessa história para esse candidato intelectual, que a luz do Evangelho iria nos trazer esse convite para seguirmos o bem, o caminho de retribuir o mal com o bem, o caminho do perdão, o caminho da esperança, o caminho dessa benevolência. Esse é o convite que a gente recebe. Então, e sim, existem muitas maneiras de praticar a caridade. Para a gente praticar a caridade, a gente precisa lembrar dessa abnegação e precisa, sim, se esforçar para sair da zona de conforto, porque a gente acha que não consegue, que é muito difícil, porque nós estamos apegados ainda naquela sensação do modo não habitual. Mas se você tentar, sim, é possível realizar a caridade. Falei da caridade, falei do amor, mas tem um outro assunto que é extremamente importante, porque a gente recebe essa instrução da espiritualidade que nos fala: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Qual que é o segundo ensinamento? Instruí-vos. Vocês acham que eu trouxe esses livros aqui só para enfeite? Eu gosto de livros. Instruí-vos. Nós temos vários livros. E a pergunta é: quantos livros você tem costume de ler? O quanto você acessa a codificação para compreender qual o caminho a ser seguido? Porque na maioria das vezes a gente não lembra daquilo que a gente lê. E por isso que a Casa Espírita, a Casa de Jesus, ela oferece cursos, ela está agora oferecendo o Clube da Leitura, para nos ajudar nos livros, na leitura, na compreensão. A Casa Espírita, a Casa de Jesus, em relação à caridade, ela também precisa oferecer oportunidades de praticar a caridade. Ela convida todos a serem voluntários, porque é através dessa caridade. Não é só a caridade de ajudar ao próximo. Sim, é importante termos o atendimento àquele que vem procurando assistência, ter a opção de poder ajudar aquele que precisa de uma roupa, que precisa de uma comida. Mas o que a gente vai perceber é que, quando nós fazemos, nós somos os grandes beneficiados. Então, praticar a caridade é para que você se desenvolva. Você vai perceber o bem que te faz praticar a caridade. Isso você vai colher. E isso é algo que só fazendo para sentir. Por isso que a leitura também nos ajuda. A leitura vai nos trazer o conhecimento. Temos muitos livros. Só aqui para falar para vocês, o Chico, quando ele escreveu o 100º livro dele, conta, o livro, as histórias de Chico Xavier, que ele saiu na rua celebrando, porque os 100 livros era o primeiro compromisso que ele tinha assumido com Emmanuel. Ele estava feliz da vida, que ele achava que ele tinha cumprido com o compromisso dele, e eles mesmos achavam: já tem toda a informação no livro, agora as pessoas só precisam ler e seguir. Mas a gente sabe que o Chico escreveu mais de 400 livros. Tem muita informação para a gente ler. E é só lendo que a gente vai realmente nos desenvolver nesse sentido. Quem me conhece também sabe que eu adoro um texto que está nesse livro, Renúncia. É um texto da Alcione, que ela fala o seguinte: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, o livro, a leitura, falar, participar de cursos de leitura é para você o quê? Para você conhecer, para você meditar. E aí você vai sentir e vai viver. É esse processo de transformação de cada um de nós que precisa ser realizado. Mas ela fala algo aqui que eu acho maravilhoso, que eu vou trazer para vocês. Ela fala: em nosso grupo familiar, meu tutor dizia que o estudo das letras santas é comparável a uma pesca de luzes celestiais. Olha que lindo! É comparável a uma pesca de luzes celestiais, quando você faz a leitura das letras santas. Ela fala: o rio da vida está sempre correndo e é indispensável energia serena e vontade ardente, olha a vontade aqui de novo, a fim de mergulharmos na coleta dos valores divinos.
É linda essa frase, que é através desse estudo que a gente vai pescar essas luzes. E ela fala que toda vez que eles estudavam, era um cabidal de informações para estudar o tempo todo. Então, a leitura é extremamente importante, e é através dela que a gente vai adquirir conhecimento. Adquirindo conhecimento, a gente vai meditar, vai sentir e vai poder aí se esforçar para colocar em prática. Estamos chegando aqui na parte final. Quando eu pensei nessa frase, caminho, verdade e vida, pensei não, né? Me instruíram para ser essa frase, o título desta noite. Eu senti que é muito importante compartilhar com vocês o que fez Allan Kardec escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, já que estamos falando de livros, a importância de ler os livros, os ensinamentos de Jesus. Eu considerei extremamente importante compartilhar. Porque Kardec, sim, ele fez algumas perguntas. A gente sabe que o Livro dos Espíritos tem várias perguntas, mas tem 3 perguntas em específico que o ajudaram a compreender os ensinamentos de Jesus. Eu não vou falar aqui as perguntas, vou falar com as minhas palavras, mas uma das perguntas ele fez: qual é a lei que eu tenho que seguir? A resposta dos Espíritos é a lei de Deus. A outra pergunta é: onde está gravada esta lei? A resposta é: na consciência. Olha a gente falando de consciência de novo. E a terceira pergunta? Tenho certeza que todos conhecem, essa eu sei, decore, a pergunta 625. Qual é o modelo e guia que a gente deve seguir? Jesus. Então, Kardec, baseado nessas 3 perguntas, ele compreendeu. Ele sendo professor e didático, Jesus é o professor. A lei é a lei de Deus, e ela está gravada na consciência. Então, ele passou a pensar, bom, Jesus era o professor, ele vem ensinar a lei de Deus. Mas ele, como professor, poxa, mas eu não estava lá presente para ter assistido às aulas deste professor. Pode até ser que ele estava, né, Nájila? Pode ser que ele estava, pode ser que a gente também estivesse lá, mas não estava lembrando. E o que faz um professor? O que a gente faz quando a gente não assiste uma aula? A gente geralmente vai procurar aquele amigo que anota tudo e pede o caderno emprestado. Então, Kardec também teve esse pensamento. Eu tenho os cadernos. Quem eram os amigos que tinham anotado tudo das aulas de Jesus? Os evangelistas. Então, ele tinha ali todos os evangelhos. Ele entendeu a importância de analisar. Para a gente até poderia ser suficiente, mas Kardec, como tinha toda a sua didática e gostava de fazer perguntas, ele faz uma última pergunta que é extremamente importante. E essa pergunta é a chave que o faz compreender por que ele precisava escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu abrir a pergunta aqui, que essa vale a pena ler. É a pergunta 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade dos ensinamentos dados pelos Espíritos? Eles poderão ensinar alguma coisa além do que Jesus ensinou? Essa é a pergunta que Kardec faz. E olha o que a espiritualidade responde. Os ensinamentos de Jesus eram figurados e na forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e com os lugares por onde passava. Hoje é preciso que a verdade seja entendida por todos. É preciso explicar e desenvolver as leis de Deus, uma vez que são poucos os que compreendem e menos ainda os que praticam. Olha que resposta profunda. Poucos compreendem, menos ainda os que praticam. Essa pergunta foi fundamental para Kardec compreender a importância dele escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele foi lá naqueles 27 livrinhos dos evangelistas e trouxe toda a parte de ensinamento moral. E aí escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, mas Andréia, por que você está falando isso? Além de falar do livro.
Agora vocês vão entender. Segundo a Federação Espírita Brasileira, tudo que eu estudei até hoje, é essa frase de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que inspirou Kardec a definir a didática e a sequência dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Evangelho, sim, é um cabedal de informação para que a gente possa, dentro dos nossos dia a dias, analisar, estudar, compreender, meditar, e cada um aí, dentro do seu esforço, viver o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o convite, porque, repito, são chegados os tempos. Esse convite da transformação radical dos sentimentos. E ela depende de cada um de nós. Não é só de uma outra pessoa, depende de todos. É isso que vai definir essa transição planetária. Então, para que eu possa encerrar, eu vou pedir a todos vocês para fecharem os olhos. Eu vou aqui trazer uma música que o coral sempre canta. Não vou cantá-la, mas eu vou falar como se fosse uma poesia. E vocês vão compreender que a letra dessa música está totalmente conectada a tudo que eu falei aqui hoje. Ela fala o seguinte: deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já não se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Agradeço a espiritualidade por estar aqui conosco, nos intuindo, nos envolvendo com todo o seu amor, com todo o seu carinho, e que possamos levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, que possamos despertar para esse caminho, o caminho do esforço, da vontade, o caminho de que sim, nós conseguimos transformar esses sentimentos que ainda existem dentro de nós. Mestre Jesus, derrama sobre nossas mentes e nossos corações a sua paz. Que assim seja. Viva Jesus. Obrigada a todos.